Então vamos lá. Hoje a gente vai entrar então nesse nível de organização da ecologia, que é o nível das comunidades, né? Comunidade é o conjunto de populações de diferentes espécies que vai conviver em um habitat, né? E hoje, particularmente, a gente vai ver a questão das interações ecológicas, interações entre as espécies, né? Interespecíficas. Tá. Então, quando a gente fala em interações interespecíficas, a gente tem que levar em conta o seguinte: geralmente os fatores físicos eles vão ter um papel muito importante nos padrões de distribuição das espécies, tá? Então, fatores como o clima, a quantidade de água presente, tipo de solo, enfim, né? São fatores que estão diretamente relacionados ao nicho que cada espécie vai ocupar. Então, cada espécie vai ter o seu nicho, desculpa, cada espécie vai ter o seu habitat ideal, então o tipo de habitat ideal, né? Qual a flutuação ideal de temperatura, de umidade, por aí vai, né? De fatores físicos que vão permitir ou não a presença daquela espécie ali. Então, claro que isso é um fator muito importante e limitante para a distribuição das espécies. Mas existe um outro fator, que são as relações entre as espécies, né, as relações interespecíficas, né, que também tem que ser levadas em consideração. Não basta para uma espécie todas as condições ambientais físicas serem perfeitas para ela estar vivendo naquele ambiente. Muitas vezes a interação com outra espécie também pode determinar se ela vai estar presente ou não naquele ambiente, por questões de competição, de predação, e por aí vai, né? Como a gente vai ver daqui para frente, né? Então, geralmente, os tipos de relação entre as espécies, eles vão ser basicamente de três tipos, tá? Relações onde existe um efeito negativo sobre a população das duas espécies que estão se relacionando, né? Isso acontece quando a gente tem interações do tipo competição. Então, numa competição entre duas espécies por recursos, difícil, praticamente impossível que nenhuma das duas populações, nenhuma das duas espécies perca com essa competição. Tá? Sempre vai ter alguma perda para alguma das espécies, para as duas espécies, no caso, né? Quando a gente tem situações em que a interação leva a benefícios para ambas as espécies, a gente tem aquilo que a gente chama de mutualismo, né? É uma troca, onde o que uma espécie faz beneficia a outra, né? E quando a gente tem situações que são as mais comuns, né? Onde uma espécie beneficia e a outra não, a gente tem interações do tipo consumidor, recurso, ou predação, herbivoria, ou parasitismo. Tá? Então a gente vai ver com um pouco mais de detalhe cada um desses tipos de relação. Só é importante a gente ter em mente que os fatores bióticos eles vão ser responsáveis, então, como eu falei lá no começo, pelo nicho fundamental da espécie, por aquele nicho que a espécie vai preferencialmente ocupar, né? Mas muitas vezes a regulação do nicho da espécie também está relacionado a essas relações com outras espécies, né? Então, só para dar um exemplo, numa situação onde você tem duas espécies que supostamente competem pelos recursos naquele ambiente, elas coexistem no mesmo ambiente e competem pelos mesmos recursos, se elas, já estou dando spoiler que a gente vai ver lá para frente, mas se elas atuarem ao mesmo tempo naquele ambiente, naquele mesmo nicho, uma delas vai acabar excluindo a outra. Então, o que a gente percebe muitas vezes na natureza é que espécies que ocupam um nicho muito semelhante, se alimentam do mesmo tipo de coisa, vivem no habitat nas mesmas condições,
ou elas vão ter algum tipo de divisão, algum tipo de separação física entre elas, então, alguma separação geográfica mesmo, né? Não vão ocupar os mesmos espaço, o mesmo habitat, ou, se ocuparem o mesmo habitat, elas vão ter algum tipo de diferença em relação a como que elas utilizam o hábito. Pode ser uma separação temporal, por exemplo, né? Uma espécie atua durante o dia, a outra espécie atua durante a noite. Uma espécie preda durante o dia, a outra preda durante a noite. Elas podem predar o mesmo tipo de presa, né, no mesmo habitat, mas uma vai atuar numa época do dia, a outra vai atuar em outra, de forma que elas não competem diretamente, né? É claro que o efeito da ação de uma vai afetar a outra. A competição vai existir, mas não vai ser aquela competição direta, né, que pode acabar provocando aí a perda, a extinção de uma das espécies daquele ambiente. Tá? Então, quando a gente pensa nessa competitividade entre as espécies, a gente está falando de uma competição por recursos que não necessariamente são só alimento, podem ser, por exemplo, abrigo, né? Imagina um ambiente desértico onde você tem pouca sombra, essa pouca sombra, esse pouco território sombreado, ele pode ser disputado por diferentes espécies, porque vai ser uma região que vai dar maior chances de sobrevida naquelas condições extremas do deserto. Né? Então, por exemplo, isso não seria uma competição por alimento, mas por outro tipo de recurso, né? Que no caso seria a sombra. E por aí vai. Né? Então, toda vez que existe competição na natureza, a gente tem uma espécie afetando negativamente a taxa de crescimento populacional da outra, tá? Limitando o crescimento populacional da outra. Né? A competição ela pode ser intraespecífica, dentro de populações da mesma espécie, como a gente viu lá quando a gente estava estudando populações, mas aqui no caso a gente está vendo a competição interespecífica, entre espécies diferentes. Né? Ela pode ser indireta ou direta quando as espécies estão disputando diretamente ali um recurso físico, ambiental ou até biológico, mas que está muito próximo delas. Né? Só para dar alguns exemplos aqui, existem espécies de gramíneas, vegetais gramíneos, que produzem substâncias tóxicas que inibem o crescimento de outras espécies. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um campo onde a gente tem uma gramínea predominante, tem uma outra espécie arbustiva aqui, crescendo aqui, e a gente tem uma área onde não está crescendo nada, justamente porque, muito provavelmente, uma delas, ou até as duas, estão produzindo substâncias químicas que inibem uma a outra. E aí o crescimento fica limitado nessa área de intersecção entre as duas. Isso é uma competição direta, tá? Pelos recursos do solo nessa área aqui. Só para exemplificar, esse tipo de competição também é muito comum no ambiente marinho, especialmente no ambiente dos costões rochosos, tá? Ou em qualquer substrato duro que exista no mar. As espécies marinhas, as espécies incrustantes que vivem cesses, né, presas sobre um substrato, a presença de substrato é algo muito limitante. Tem muito pouco espaço para elas crescerem. Né? Uma larvinha dessa, ela precisa buscar um substrato para se fixar e muitas vezes é muito difícil achar esse substrato. Então, no ambiente entre marés, que é a faixa entre a maré alta e a maré baixa, né, na intersecção ali entre as na, desculpa, na intersecção entre a terra e o mar, né, na faixa entre marés, existe uma série de espécies que vivem ali e que vivem, elas são sujeitas a condições ambientais muito extremas, né? Então, esses organismozinhos, que são as cracas, né, que são os crustáceozinhos, vivem nessa faixa em que a maré sobe e desce todos os dias. Imagina que a maré subindo e descendo todos os dias, você vai ter organismos aqui que vão ter que ser resistentes
a dessecação. Então, uma parte do dia eles estão submersos na água, beleza. Aí o bicho se alimenta, respira, né? Porque ele respira dentro da água. Na parte do dia em que a maré está baixa, ele vai estar exposto ao ar. Então ele tem que ter adaptações para se fechar e se manter com aquela água que ele vai estar fechado ali dentro, né? Então, para não se dessecar e não acabar morrendo. Além disso, essas espécies têm que estar estão sujeitas a variações de temperatura muito intensas, né? Então, imaginem que quando elas estão expostas fora do ambiente aquático, quando a maré baixa, elas podem estar expostas aí a temperaturas, dependendo da região onde elas estão, né? Se for aqui no litoral do estado de São Paulo, por exemplo, elas podem estar a temperaturas menos de 5 graus, 10 graus Celsius no inverno, por exemplo. A temperatura da água vai estar entre 15 e 20 graus, mais ou menos, mas no verão, por exemplo, com o sol batendo na pedra, essa temperatura da pedra ali pode chegar a 60, 70 graus. Então, eles têm que ser resistentes a uma variação de temperatura gigantesca, né? Além disso, tem que ser resistentes também à variação de salinidade. Quando esse bicho está, quando o ambiente dele está submerso, com a maré alta, ele está numa salinidade marinha, que é em torno de 35 partes por mil. Quando a maré baixa e está chovendo, por exemplo, a água ali em volta dele está na salinidade zero, né? Então, assim, são animais que têm que estar adaptados a uma série de condições ambientais muito extremas. Então, já é muito difícil viver aqui. Não bastando já ser muito difícil viver aqui, essas espécies, no caso, aqui no litoral do estado de São Paulo, a gente tem duas espécies principais de cracas que habitam nas rochas, que são as balanos e as quitálamos, que são menorzinhas. Além disso, elas vão competir por espaço. Elas vão competir pelo espaço e elas vão produzir, elas vão ter estratégias para competir efetivamente por esse espaço. Geralmente, na competição direta, a espécie Balanus ela se sai melhor do que a Quitálamos. Ela é maior, ela ocupa um espaço maior, ela consegue se reproduzir e ocupar o espaço de forma mais rápida. Então, o que sobra para Quitálamos é o ambiente mais acima, que fica menos inundado por menor parte do tempo ao longo do dia, nesse ciclo das marés, né? Onde as condições seriam subideais para ela, não são ideais, mas pelo menos aqui a outra não resiste, então ela consegue sobreviver. Então percebam o quanto a competição, aqui no caso, vai ser determinante para a distribuição da espécie, né? Se não existir a Balanus, por exemplo, a Ctalamus vai conseguir sobreviver muito bem aqui para baixo também. Mas como tem a Balanus que compete melhor nessa faixa, ela vai ficar restrita à faixa onde a Balanus não consegue sobreviver tão bem. Bom, muitas vezes a presença de um predador no ambiente, fazendo um gancho então com esse ambiente dos costões rochosos nas praias, a presença de um predador pode ser determinante até para o tamanho da diversidade numa comunidade, né? Mostrando que os predadores, muitas vezes, eles determinam como que vai ser a distribuição das espécies naquela área. Então, por exemplo, o mexilhão, que é um molusco, parente das ostras, né? É muito comum nas rochas e geralmente é uma espécie que se dá muito bem nessa competição por espaço nas rochas, na zona entre marés, né? Consegue sobreviver bem à maré baixa e quando a maré sobe, eles também conseguem ocupar bem esse espaço, né? As estrelas do mar geralmente são predadores de mexilhão. Elas predam uma série de outros organismos, mas elas têm uma preferência especial por mexilhões, tá? Em ambientes que a gente tem uma população grande de estrelas do mar, a população de mexilhões ela vai ser muito contida, né? Porque a população de estrela do mar vai conter, vai predar os mexilhões, de forma que vão sobrar espaços nesse ambiente para que outras espécies cresçam. Então, em ambientes onde a gente tem a presença das estrelas do mar, a gente tem uma diversidade muito maior nessas rochas, nessa região entre marés. Em regiões onde a gente não tem a presença das estrelas do mar,
aí os mexilhões dominam totalmente, porque eles são muito melhor competidores nesse processo do que as outras, né? Então percebam que às vezes a presença ou ausência de uma única espécie pode determinar como vai estar a distribuição de todas as outras espécies que vão viver naquele ambiente, né? Então, essa relação, essa inter-relação, né, interação consumidor-recurso, ela que vai montar aquilo que a gente chama de redes tróficas. Aqui a gente vai estar só vendo, só todo uma pincelada, porque a gente vai estudar muito melhor essa questão das redes tróficas lá para frente, quando a gente falar de ecossistemas como um todo, né? Mas o que é importante a gente ter em mente aqui é que cada relaçãozinha dessa entre um organismo e outro, seja uma planta e um caracol que vai comer a planta, ou um sapo e o caracol, e o sapo vai comer o caracol, e por aí vai, nessas relações todas, vão ser determinantes para a gente conseguir entender a coisa como um todo. E a gente sempre tem que ter em mente que na natureza as relações elas tendem a ser muito complexas. Então, o caracol ele não vai ser a presa só do sapo, ele também pode ser a presa de um pombo, por exemplo, ou de outros organismos que não estão representados nessa imagem aqui. Então, é importante a gente ter essa noção do todo, né? Esses organismos que são consumidores, eles vão. A gente consegue dividir em vários tipos diferentes, né? Tem vários nomes para os diferentes tipos, né? Vamos começar aqui com os detritívoros. Os organismos detritívoros são aqueles que consomem matéria orgânica morta. Então, nessa relação, uma das espécies já está morta. Então, na verdade, a outra espécie não vai, a espécie detritívora, ela não vai afetar as populações da espécie da qual ela está se alimentando, porque ela só vai se aproveitar de restos de organismos que já morreram, né? Nem sempre de organismos que morreram, mas também de resíduos desses organismos, né? Como os besouros rola-bosta, por exemplo, que comem os resíduos, as fezes de grandes animais, né? Então, os detritivos, o papel deles é o papel de ciclagem de nutrientes no ecossistema, né? Não vamos confundir aqui os detritivos com os decompositores. Decompositores geralmente são bactérias ou fungos que vão trabalhar já na parte final de transformação da matéria orgânica morta em nutrientes para outros organismos, né? Quando a gente está falando de detritivos, a gente está falando de animais, principalmente, né? Que vão se aproveitar, então, desses restos de outros animais ou de plantas, mas já de indivíduos que já morreram ou resíduos desses outros indivíduos, né? Outro tipo de consumidor são os predadores, né? Os predadores são indivíduos que capturam, são espécies que capturam indivíduos de outras populações, de populações de presas, né? E se alimentam desses indivíduos da outra população, né? Em regra geral, em condições naturais, o predador ele não é capaz de exterminar totalmente uma população de presas, porque vão ter uma série de fatores envolvidos nesse processo, né? E no ambiente complexo em si. Então, geralmente, quando a população de presas está muito baixa, e você tem um número muito grande de predadores, eles estão competindo entre si, eles acabam morrendo e acaba diminuindo essa pressão sobre a presa, né? E sempre sobra alguma presa, ou que consegue, uma população de presas, sempre tem aqueles que conseguem se esconder, se intocar, enfim. Então, no ambiente natural, em condições naturais, é muito raro que uma presa realmente, que um predador, uma população de predadores realmente consiga eliminar uma população de presas, tá? Nas simulações, isso acontece de forma mais fácil, né? Com a simulação que a gente viu lá dos coelhinhos, a gente põe os lobos lá e eles acabam exterminando. Mas ali é uma questão muito simplificada, né? E claro, em geral, as populações de presa são muito mais numerosas, né? Vão ter um número muito maior de indivíduos do que as populações de predadores. Não faria sentido, né? Se fosse o contrário, né? Afinal, o predador ele vai ter que capturar várias presas ao longo da vida, né? Então, um único indivíduo vai capturar vários indivíduos da outra espécie. Então, obviamente que só faz sentido se a outra espécie, a espécie da presa, for muito mais numerosa.
Por outro lado, as espécies que são presas, né, em potencial, elas podem desenvolver uma série de adaptações para evitar os predadores, né? Adaptações como adaptações para fuga, né, espécies que são corredores muito ágeis, né, que conseguem correr e fugir rapidamente do predador. Estratégias de detecção antecipada, né, quando você tem populações de presas, por exemplo, em lugares abertos, geralmente tem os indivíduos lá que ficam de vigia e assim que percebem a presença do predador, avisam para que todos saiam correndo e fujam, né, a tempo. Estratégias de ocultação ou busca por esconderijo, né? Ocultação também pode acontecer na forma de mimetismo, né? Onde a espécie de presa ela tem adaptações para mimetizar, ou seja, para se camuflar no ambiente de forma que o predador não consiga detectar a presença dela, né? Aqui no caso, por exemplo, a gente tem uma espécie de mariposa que se camufla muito bem nessa casca de árvore, por exemplo, né? E ela passa quase que imperceptível para um potencial predador. Aqui a gente tem uma esperança, né, que é um grilo do tipo esperança, que também se mimetiza na forma de uma folha, né? A gente tem que levar em consideração também, quando a gente vê esse tipo de coisa, que se para a gente já é meio difícil identificar um bicho presente aqui, nessas condições, isso pode ser ainda mais complicado, mais difícil para o predador em potencial, né? A nossa visão ela é muito aguçada, ela pode ser muito mais aguçada, por exemplo, do que a visão de algumas aves que seriam predadores potenciais para essas espécies. Então, imagina que eles podem estar extremamente bem camuflados mesmo no meio, de forma que eles não vão ser importunados por um predador em potencial, né? Então, essa é uma estratégia muito interessante para fugir dos predadores, né? Um oposto disso seria a organismos com uma coloração muito intensa, né? Que é o que a gente chama de aposematismo, né? Essa coloração aposemática, ela geralmente indica para os predadores em potencial que aquele organismo ali ele produz algum tipo de toxina, algum tipo de substância que vai torná-lo impalatável. Muitas vezes podendo ser até letal para o predador, tá? Então, várias ranzinhas, por exemplo, têm uma coloração muito intensa e elas são altamente tóxicas, né? Geralmente os predadores tendem a evitar uma presa quando eles se deparam com uma presa, predadores visuais principalmente, né, aves, alguns mamíferos, alguns répteis, eles tendem a evitar uma presa quando eles se deparam com uma presa muito colorida, muito chamativa. Porque se ela é muito colorida, muito chamativa, tem alguma coisa errada ali, entendeu? Geralmente é o que acontece. Claro, também existem espécies que se aproveitam disso e desenvolvem colorações parecidas ou muito próximas com aquelas das espécies aposemáticas, que possuem realmente uma toxicidade. Existem espécies que não têm toxicidade nenhuma, mas que se aproveitam disso como estratégia de sobrevivência, né? Aí é importante a gente ponderar o seguinte: para um organismo produzir toxina, né, produzir substâncias que vão ser impalatáveis para o predador, muitas vezes existe um gasto energético muito grande para isso, tá? Mas existem aquelas que conseguem driblar esse gasto energético de outras formas. Por exemplo, as borboletas monarcas, elas depositam os ovos dela, preferencialmente numa planta, que é Asclepias curaçávica, tá? Então elas vão lá e colocam os ovinhos nas folhas dessa planta. Quando as larvinhas eclodem, né, as lagartas dessa borboleta, elas vão se alimentar dessas folhas. E as folhas dessa espécie, elas
possuem um composto tóxico, né? Só que a larvinha da borboleta monarca, a lagarta da borboleta monarca, ela consegue incorporar essa toxina sem que seja prejudicial a ela. E ela vai concentrando no corpo dela a toxina que foi produzida, na verdade, pela planta, né? De tal forma que quando ela passa pela metamorfose e vira uma borboleta adulta, ela é uma borboleta adulta cheia dessa toxina que a planta produziu, e ela vai usar essa toxina, então, para... Com essa toxina, ela vai ser impalatável para predadores em potencial dela, né? Então, ela meio que rouba todo o processo, o gasto energético na produção da toxina foi feito pela planta, na verdade. Ela se aproveita dessa toxina da planta e com isso se torna impalatável para predadores em potencial. Beleza até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando você disse que tem os animais que eles se adaptam para também ter uma coloração mais chamativa, mas eles não são tóxicos, como a gente, os humanos, a gente sabe, assim, tem como a gente olhar e falar, esse é tóxico, esse não é tóxico? Só de olhar, às vezes, não é possível a gente saber, né? E é justamente com base nisso que eles têm essa vantagem, né? Que eles buscam essa vantagem de parecer com o outro. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui é uma cobra coral, né? Ela é uma cobra altamente venenosa. Existem as falsas corais, que são muito parecidas, né? Mas que não têm veneno nenhum. Para a gente, a não ser que você seja um especialista em cobra e consiga e já conheça, né, o padrãozinho de coloração, assim, que tem pouca variação de uma coral verdadeira para uma coral falsa, você não vai saber se é ou não. Na dúvida, você não vai chegar perto, certo? Então, basicamente, é isso que eles fazem. Essas espécies que se aproveitam, esqueci agora o termo para essas espécies, depois eu vou buscar e falo para vocês. Mas, basicamente, então, essas espécies que se aproveitam, elas ficam na vantagem da dúvida, né? E para vários animais, para aves, mamíferos, para vários animais, existe um aprendizado que pode ser cultural, meio que passado mesmo de gerações, né? De um adulto meio que mostrar para um jovem, para um juvenil daquela espécie, que não é legal você chegar perto daquele organismo, não é legal você tentar predar um organismo que tem aquela coloração, tá? Então, essas espécies acabam tendo esse ganho com base na dúvida. Claro, nem sempre vai funcionar, mas se funcionar na maioria das vezes, já é uma vantagem e tanto para a espécie. Certo? Entendi. Obrigada, professor. Tá. Então tá, dando continuidade, a gente tem os organismos consumidores que são os herbívoros, né? São animais que vão se alimentar de plantas ou partes dessas plantas, né? Geralmente, então, esses herbívoros a gente divide em dois grupos, né? Os pastadores, que são aqueles que comem herbáceas, né? Plantas herbáceas, gramíneas, por exemplo, e os desfolhadores, que são aqueles que comem brotos ou folhas de vegetação mais lenhosa, né? De árvores e tal. Por outro lado, existe uma série de adaptações das plantas para evitar a herbivoria, né? E pensando nisso, a gente tem uma verdadeira batalha química entre as plantas e seus herbívoros em potencial. Tá? Existem diversas plantas que produzem compostos químicos com essa função de evitar a herbivoria, né? Inclusive, nesses compostos a gente encontra um potencial para a indústria farmacêutica, por exemplo, muito grande, né? Então, a bioquímica das plantas, assim como a bioquímica de alguns animais marinhos, que produzem compostos para evitar o crescimento, para competir com outras espécies, acaba tendo um potencial biotecnológico muito grande, né?
Mas não é só a produção de compostos bioquímicos que podem ser tóxicos ou impalatáveis para herbívoros. Também existem outras estratégias que as plantas podem tomar, como, por exemplo, produzir tecidos com baixo valor nutricional para aqueles herbívoros em potencial, né? Ou estruturas que evitem a herbivoria, como espinhos, né? Um revestimento mais duro em algumas partes do corpo, ou a produção de gomas e resinas grudentas, né? Que vão fazer com que o, o herbívoro ele fique grudado, né? Ou ele se sinta incomodado quando entra em contato com aquela planta. Né? E existem outras estratégias também que podem ser usadas em algumas fases do ciclo das plantas. Uma delas, por exemplo, é a questão da digestibilidade. Né? A gente sabe que tem várias plantas que produzem frutos, que são frutos que é interessante para a planta que sejam usados como alimento por alguns animais. Né? Geralmente os frutos eles vão estar cheios de sementes dentro, né? E é interessante para as plantas que os animais comam esses frutos para que eles espalhem as sementes dela, para que aumente a dispersão da espécie. Né? Mas como fazer com que os animais comam o fruto só no momento em que ele já está maduro, pronto para essas sementes ser dispersas? Então existem algumas adaptações para isso. Uma adaptação que é muito comum é a presença do tanino. Né? O tanino é uma substância que dá aquela sensação esquisita quando você come uma fruta verde, né? Aquele amarrar na boca, né? Então, basicamente, o fruto ele fica cheio de tanino enquanto ele está nessa fase de maturação. E aí, quando ele já está maduro, quando as sementes lá dentro já estão maduras, prontas para serem dispersadas, aí sim a concentração de tanino vai diminuindo cada vez mais e a fruta vai se tornando mais palatável, mais interessante para um herbívoro em potencial se alimentar dela. Né? É importante frisar aqui que a produção desses frutos carnosos, né, chamativos para os animais comerem, é uma estratégia que no momento, quando o animal já vai comer um fruto que já está maduro, a gente já está tendo aqui uma relação não mais de herbivoria, né, de onde o animal tem um ganho e a planta tem uma perda, mas aqui a gente já tem uma situação de mutualismo, porque nesse momento, quando o fruto está maduro, para a planta é interessante que o animal coma o fruto e disperse a semente. Tem várias espécies, inclusive, que o start para a germinação da semente ela passar por dentro do trato digestório de um animal. Então, o animal come o fruto, a semente passa por dentro do trato digestório, e aí as enzimas do trato digestório que vão dar aquele start para a semente começar a germinar quando ela sair nas fezes desse animal. Né? Então, são estratégias aí para dispersão dessas plantas. Né? Um outro tipo de consumidor são os parasitas. Né? O parasitismo ele envolve, então, que uma espécie que se alimenta de partes do corpo de outra espécie. Né? Os parasitas eles podem ser tanto internos quanto externos. Geralmente, não, obviamente, com benefício para o parasita, que vai estar se alimentando, e um malefício para o hospedeiro, né? Para a espécie hospedeira, que vai estar perdendo com a presença desse parasita. Né? A gente pode ter parasitas, tanto do tipo parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro, como endoparasitas, e existe toda uma diversidade, né? Vírus, bactérias, protozoários, alguns animais mesmo, como nematóides, né? E ectoparasitas, que são aqueles que vão estar do lado de fora do corpo do hospedeiro, né? Na pele, por exemplo, com piolhos, carrapatos, etc. Né? Para o parasita, existe alguns desafios. Um grande desafio para todo parasita é não ser detectado pelo hospedeiro. Né? Não ser detectado
pelo sistema imunológico do hospedeiro, por exemplo, se ele está lá dentro do hospedeiro, não ser detectado pelo hospedeiro se ele é um parasita externo, por exemplo, de forma que o hospedeiro possa retirá-lo, né? Então, existem estratégias para que eles não sejam detectados, né? E também, um outro desafio para o parasita é que todo o ambiente externo ao hospedeiro ele é um ambiente relativamente grandemente hostil para esse parasita, né? Vários parasitas não têm sequer estruturas que permitam eles se locomover no meio externo. Então, eles dependem muitas vezes, da relação entre indivíduos de uma espécie hospedeira para passar de um para outro, né? Então, a dispersão do parasita entre diferentes hospedeiros também é um grande desafio para a espécie hospedeira. Tá? Aqui, só para ilustrar e para exemplificar essa relação, né, a gente tem aqui um ciclo do Plasmodium, que é um protozoário que causa malária. Né? O Plasmodium ele vai ter estruturas que são os esporozoítos, que é uma fase do ciclo de vida, que vai estar presente nas glândulas salivares de mosquito, né, de um determinado tipo de mosquito. Mosquitos hematófagos, em geral, mosquitos que se alimentam do sangue de outros animais, né? No caso aqui, na relação com o homem. O mosquito vai lá, pica o homem. Quando o mosquito pica, ele libera uma enzima que evita a coagulação do sangue naquela região, justamente para poder ficar puxando o sangue da pessoa que ele está picando, né? Quando ele libera essa enzima, junto com a enzima vão sair, então, esses esporozoítos do plasmódio. Esses esporozoítos, então, eles vão migrar pelo sangue, eles vão até o fígado da pessoa, né? Lá no fígado, eles vão penetrar as células do fígado e vão se desenvolver em merozoítos, que é uma outra forma, né? Esses merozoítos vão, então, para o sangue, principalmente para as células vermelhas do sangue, para os eritrócitos, e lá eles vão se desenvolver, então, desenvolver os gametócitos. Nesse processo de desenvolvimento dos gametócitos, eles rompem as células do sangue, as células vermelhas do sangue. Esse processo é que gera febre, os ciclos de febre na pessoa infectada com malária, né? São ciclos geralmente de 48 horas, né? Nesse ciclo, o rompimento dessas células gera esse processo de febre. A partir do momento que essas células se romperam, então o sangue dessa pessoa vai estar cheio de gametócitos do plasmódio. E aí um novo mosquito que for lá e picar a pessoa, quando ele puxar o sangue, ele vai puxar para dentro de si também esses gametócitos. Né? Dentro do mosquito, os gametócitos vão se fundir, formando então um zigoto, que vai dar origem a vários novos esporozoítos que vão para as glândulas salivares do mosquito. Então, é um caso aqui de um parasita, de uma espécie parasita, que usa duas espécies diferentes de hospedeiro para poder completar o seu ciclo inteiro, sem precisar passar por um meio externo desfavorável, né, fora do corpo de algum desses hospedeiros. Né? Quando a gente pensa na relação parasita-hospedeiro, sempre existe um balanço, uma tendência a um equilíbrio. Por quê? Para um parasita, não é interessante que o hospedeiro morra. Ou pelo menos que, quando existe a morte, que não ocorra a morte de muitos indivíduos dentro da população do hospedeiro, para que o parasita possa continuar se perpetuando na população. Né? Então, os parasitas que têm melhor eficiência são aqueles que passam indetectáveis durante uma fase, a ponto de poderem ser transmitidos para outros hospedeiros antes de causar algum tipo de mal para o hospedeiro inicial deles. Tá? Então, geralmente, parasitas que têm maior sucesso nas populações de hospedeiros estão nesse equilíbrio. Dificilmente você vai ter organismos, na natureza pelo menos, dificilmente você vai pegar um organismo, um hospedeiro, que
que esteja tomado de parasitas, justamente porque essa situação não seria ideal para os parasitas, porque vai acabar matando o hospedeiro, tá? Pode acontecer, mas não é tão comum. É muito mais comum, por exemplo, estou pensando aqui, por exemplo, em parasitas intestinais, né? É muito mais comum você ter crises de parasitose muito intensas em animais cultivados em confinamento, onde você tem uma densidade populacional muito grande ali, então a troca, né? Parasitas podendo rolar por vários indivíduos na população, por exemplo, do que na natureza, onde você tem densidades populacionais menores, indivíduos mais espalhados, e aí dificilmente você vai ter eventos de parasitose muito intensos em cima de poucos indivíduos. Tá? Beleza até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma não. Ok. Bom, e a gente tem situações ainda mais extremas de parasitismos, que são aqueles que a gente chama de parasitoides. Eu até coloquei um exemplo desse nos vídeos lá no Moodle, né? Para vocês verem. O parasitoide é aquele que consome os tecidos vivos do seu hospedeiro, muitas vezes chegando a matar o hospedeiro, tá? Mas aí ele já mata o hospedeiro porque ele já está ele já consegue fechar um estágio no ciclo de vida ali dentro do hospedeiro que seria importante para ele, e aí ele consegue partir para um estágio de vida livre, geralmente, né? Então, um exemplo disso são algumas vespas parasitoides que podem colocar seus ovos tanto em lagartas quanto em aranhas, por exemplo, né? O que essa vespa faz? Ela vai lá, ela imobiliza a lagarta ou aranha, enfim, o hospedeiro com uma toxina, né? Aí ela consegue depositar os ovos dentro do corpo desse hospedeiro. Às vezes, em alguns casos, o hospedeiro pode se manter inativo devido à toxina para o resto da vida dele, ou em alguns casos ele volta a se tornar ativo, inclusive volta a se alimentar e tal, mas dentro do corpo dele vão começar a crescer as larvinhas dessa vespa, né? A ponto das larvas ocuparem uma parte bem grande do corpo do hospedeiro, né? E a ponto, no final das contas, de matar o hospedeiro. Mas quando chega a matar o hospedeiro, as larvas já já passaram por uma maturação suficiente, já se alimentaram o suficiente para eclodir já na fase de vida adulta, de uma vespa adulta, por exemplo, tá? Então, são situações mais especializadas, mais críticas, né, desse processo, dessa relação de parasitismo. Por fim, então, entre os diferentes tipos de relação, a gente tem o mutualismo. Mutualismo é aquela situação onde a interação ela é benéfica para todas as espécies envolvidas, né? Para as duas espécies envolvidas. A gente tem situações de mutualismo obrigatório ou simbiose, que é aquela situação onde as duas espécies envolvidas elas vão depender intrinsecamente uma da outra, né? Elas não conseguiriam viver uma sem a outra. É o caso dos líquens, por exemplo, dos fungos liquenizados, né? São estruturas onde você tem duas espécies. Um fungo que vai desenvolver que vai crescer e vai desenvolver um ambiente propício para uma alga que vai viver lá entre os tecidos do fungo. Esse fungo, então, ele vai dar um ambiente propício para a alga e nutrientes para a alga. E a alga, por sua vez, vai usar esses nutrientes e vai transformar isso em outros compostos que vão ser nutrientes fundamentais para o fungo. Então, uma depende intrinsecamente da vida da outra para continuar vivendo. O outro tipo de mutualismo é o mutualismo facultativo, ou a protocooperação. No caso da protocooperação, as duas espécies se beneficiam uma da outra, obviamente, mas não existe uma relação obrigatória entre as duas, né? É o caso, por exemplo, de beija-flores e flores, ou abelhas e flores, por exemplo, num processo de polinização. O animal, aqui no caso o beija-flor ou a abelha,
ele vai se alimentar do néctar da flor, né, da planta, mas, em contrapartida, ele vai carregar o pólen dessa flor de uma flor para outra, propiciando, então, o processo de reprodução, fechando o ciclo reprodutivo dessa planta, né? Então, ambos, no caso, se beneficiam desse processo. Esse é um processo de mutualismo facultativo, então, onde você tem a polinização, né, os polinizadores. Também existem os processos daqueles animais que são dispersores de semente. Como eu falei lá no caso dos frutos, né, da árvore que produz o fruto, quando um animal se alimenta de um fruto maduro, ele está tendo uma relação de mutualismo com aquela planta, né? Ele está recebendo o alimento, né? Em contrapartida, a planta, ele recebe o alimento da planta através do fruto. Em contrapartida, ele carrega as sementes e ajuda na dispersão das sementes dessa planta, aumentando a sua área de distribuição. Beleza até aqui, pessoal? Sim, professor. Professor, aquele fungo que transforma a formiga em, entre aspas, zumbi, seria um parasitoide? É um parasitoide. Que é Ok. justamente uma situação de parasitismo tão extrema, onde ele vai manipular o hospedeiro para as condições ideais dele, né? E ele vai matar o hospedeiro porque quando ele atingir a condição em que ele já pode sair para viver a fase do ciclo de vida dele em que ele vive no ambiente externo, né? A mesma coisa, então, de uma larva de vespa saindo, já se transformando numa vespa adulta e saindo para o ambiente voando, né? Tá? Bom, para fechar aqui, então, eu vou falar de alguns modelos que tentam explicar essas relações. Como todo modelo, tem alguns modelos matemáticos, inclusive, eu não vou me aprofundar muito nos modelos aqui, até porque os modelos sempre têm limitações, né? Os modelos tentam explicar as relações, mas eles são limitados porque no ambiente natural existem inúmeros fatores que não são considerados nesses modelos, né? Mas só para vocês conhecerem alguns desses modelos, um modelo de competição importante foi aquele que advém do estudo clássico do Tansley, né? Esse pesquisador, basicamente, ele pegou duas espécies de plantas, né, do mesmo gênero, inclusive. Uma espécie cresce melhor em solo calcário, solo mais básico, e outra cresce melhor em solo ácido. Tá? Quando ele cultivou sozinho cada uma dessas espécies em solo básico e em solo ácido, ele percebeu, então, o desenvolvimento das populações melhor, obviamente, naquele solo onde elas se dão melhor. Beleza. Quando ele cultivou as duas espécies de plantas juntas, nos dois tipos de solo, aquela espécie que se dá melhor em cada tipo de solo, obviamente, vai se dar melhor também, mas a população não vai se desenvolver tão bem quanto ela se desenvolveria sozinha. Óbvio, porque aí você vai ter uma espécie competidora ali. Isso mostra, então, esse estudo clássico do Tansley, basicamente mostra que o efeito da competição ele vai estar presente, ele vai, de certa forma, ser negativo para qualquer população. Por melhor que seja a condição ambiental para aquela população se desenvolver, se houver um competidor em potencial ali, algum tipo de efeito negativo sobre aquela população vai existir. Tá? Já o Gauss, ele fez um experimento que levou ao princípio da exclusão competitiva. É aquele princípio onde ele postula que duas espécies que ocupam o mesmo nicho, que têm o mesmo potencial de exploração do ambiente, elas não vão poder coexistir indefinidamente no mesmo ambiente com recurso limitante. Então, basicamente, o que ele fez foi cultivar duas espécies de paramécios, né, que é um protozoário, Paramécio aurelia e Paramécio caudato, criadas separadamente, então em meios de cultivos separados, né?
Quando ele criou separadamente, ele percebeu, então, que as duas tiveram curvas de crescimento muito parecidas, né? Mas quando ele cultiva as duas juntas no mesmo meio de cultura, à medida que o tempo vai passando, a espécie Paramecium aurelia vai se desenvolvendo muito melhor do que a espécie Paramecium caudatum, porque ela tem uma estratégia muito mais eficiente de captura de alimento do que a outra. Então, com o tempo, o que acontece é que a Paramecium caudatum acaba se extinguindo naquele ambiente e fica só o Paramecium aurelia, né? Então, isso mostra que quando existe competição direta de espécies que ocupam o mesmo nicho, elas não podem estar vivendo juntas no mesmo ambiente, senão uma vai acabar excluindo a outra depois de um certo tempo, né? A não ser que elas tenham hábitos diferentes em épocas diferentes do dia, por exemplo, ou do ano, para alimentação. Se elas coexistirem e tiverem competindo, né, o tempo todo, uma competição direta mesmo, em todos os sentidos, uma vai acabar extinguindo a outra. Então, basicamente, é aquela ideia que eu falei da competição versus nicho, que eu já falei lá no começo da aula, né? Onde tem que existir algum tipo de separação na competição interespecífica quando a gente está falando de espécies que ocupam o mesmo habitat, né? Quer dizer, ou vai ter uma separação geográfica entre elas, que uma vai estar para um lado, a outra vai estar para o outro, de forma que a competição não vai extinguir as populações, ou se elas estiverem no mesmo habitat, né, coexistindo, elas vão ter que ter estratégias do tipo variações no tempo ou em pequenas diferenças na dieta para evitar que essa competição direta aconteça, porque se ela acontecer, ela vai levar então à exclusão competitiva de uma das espécies. E por fim, a gente chega naquele modelo predador-presa, que é basicamente o modelo que eu mostrei na aula passada, né, e que vocês também conseguiram, de certa forma, ver na modelagem do coelho lá. Embora não tenha, na modelagem do coelho, você não tenha a população de lobos, né, aparecendo um gráfico da população de lobos, que é no simulador, né, basicamente o que aconteceria seria isso. Em situações onde a relação está muito simplificada, né, você tem só uma presa e um predador, a população do predador vai sempre ter um atraso em relação ao crescimento da população do predador, sempre vai ter um atraso em relação ao crescimento da presa, né? Por quê? Sempre vai existir aquele balanço de quando a população da presa está em níveis altos, a população do predador começa a crescer porque tem mais presa disponível. Quando a população do predador já está em um nível alto, à medida que ela vai crescendo, então a população da presa vai diminuindo, porque vai aumentando a mortandade por predação, né? E aí, uma vez que diminui a população da presa, do predador também vai diminuindo, porque aumenta a competição, diminui a disponibilidade de alimento, e aí, com isso, a presa volta a subir e fica nesse balanço, né, o tempo todo, com um certo atraso de uma em relação à outra. Então, é basicamente isso que eu falei, então, né, o ciclo se repetindo com esse balanço entre as duas espécies. Bom, gente, acho que basicamente o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje era esse. Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Professor, na parte que estava falando das plantas, dos herbívoros, você falou que eles selecionam os frutos por quantidade de nutrientes. Como que eles conseguem fazer isso? Tipo, como que chega nessa classificação? O que é mais nutritivo ou o que faz melhor para cada espécie? Olha, é tudo uma questão de coevolução, né?
basicamente o que acontece é o seguinte: se você tem uma população de plantas e você tem um herbívoro em potencial para essas plantas, tá? E a pressão seletiva do herbívoro em cima da população de plantas ela é grande, porque quanto mais esse herbívoro atuar, menor vai ser a população, né? Mais dificuldade as plantas vão ter para se manter, né? Quando surgem novidades evolutivas, mutações que levam essa planta a ter algum tipo de estrutura diferente que vai ser que não vai ser tão boa pro consumidor, né, pro herbívoro, essa mutação ela pode acabar se fixando na população ao longo das gerações. Então, aquele herbívoro perdeu aquela vantagem que ele tinha em cima daquela planta. Tá? Essas mutações podem ser várias estruturas que podem surgir. Pode ser tanto compostos bioquímicos que vão inibir o consumidor, né, o herbívoro, como também pode ser o desenvolvimento de estruturas na planta que não vão ser tão interessantes nutricionalmente para o herbívoro. Então, basicamente é isso. Se surgir uma mutação na planta, em que ela passa a desenvolver estruturas que para elas não vai afetar no modo de vida dela em nada, mas que é menos nutritivo para o herbívoro em potencial, então já é uma vantagem para ela. Isso tende a se fixar na população dela, e de forma que o herbívoro vai acabar procurando outros tipos de planta para se alimentar, porque aquela planta já não vai ser tão interessante nutricionalmente para ele. Né? E essa questão de ser interessante nutricionalmente não é uma coisa clara. Né? Você, se você não conhecesse nada sobre nutrição, os nutrientes que existem nos alimentos, ainda assim você tende a escolher alimentos que são mais nutritivos para você empiricamente, porque você vai comer aquilo e você vai se sentir bem depois de comer aquilo. Ou outra coisa você vai comer e você vai sentir que não fez tanta diferença, entendeu? Então, basicamente é isso, né, que acontece nessa seleção. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então, tá bom. Bom, gente, então, assim, basicamente, era isso que eu queria falar. É importante eu colocar aqui para vocês que a gente está vendo essas relações de uma forma bem superficial aqui, tá? Porque existem uma série de características mais aprofundadas que a gente poderia se aprofundar nessas relações. Mas aí, acho que não é bem o escopo da nossa disciplina, que a gente está dando uma coisa mais básica aqui, né? Então, no livro-texto da disciplina, vocês vão ver que tem 4 capítulos, um para cada tipo de interação desses que a gente falou aqui, e que aprofunda um pouco mais em cada um desses tipos de interação. A ideia aqui é que vocês tenham uma noção geral de tudo isso, né? Que permita vocês identificar esses tipos de relação acontecendo na natureza e entender um pouco da importância delas para o ambiente como um todo, tá? Então, basicamente é isso.